E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva. Hoje eu vim aqui para contar para vocês não só um conteúdo básico sobre o programa Casa Verde e Amarela. Na verdade, se você quer entender esse programa por completo, esse conteúdo ele é para você. Simplesmente porque nesse conteúdo eu vou falar sobre taxas, eu vou falar sobre as mudanças, as diferenças que tiveram aí entre um programa e outro. Então você vai ter uma bagagem de conteúdo e informação que com certeza pode te agradar. E no final desse vídeo eu ainda vou te explicar como é que você faz para descobrir os valores da sua entrada e parcela no programa Casa Verde e Amarela. Então se você quer aprender sobre isso, fica ligado nesse vídeo até o final, porque com certeza esse conteúdo ele vai te ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, clica aí no botão inscreva-se para que a partir daí você consiga receber mais informações e mais conteúdos úteis. Se você não me acompanha ainda no Instagram, tem um link aqui abaixo, lá você também pode me fazer a sua pergunta, eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta lá e vai ficar muito mais fácil para você trocar uma ideia comigo também, beleza? Então vamos rodar a vinheta e seguir aí para o nosso vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o programa Casa Verde e Amarela, meio que uma versão final até o momento, né? Depois da canetada aí do nosso presidente, foram feitas algumas alterações e por esse motivo já se foi definido aí meio que um escopo, e esse escopo que eu vou te explicar a partir de agora, tá? Muitas pessoas ainda não sabem que existem diferenças, muitas pessoas ainda chamam o programa de Minha Casa Minha Vida, mas hoje esse programa ele mudou o nome, né? O termo. Agora se chama Casa Verde e Amarela, porque eles decidiram deixar o foco do programa Casa Verde e Amarela diferente do foco que era o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou te explicar o porquê. Basicamente, o programa Minha Casa Minha Vida, ele sempre atendeu ao público que estava querendo comprar a sua casa própria, ter a sua casa própria. E por esse motivo, esse programa ele era dividido na faixa 1, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3, ou seja, eram 4 categorias diferentes que existiam no programa Minha Casa Minha Vida. A grande diferença é que o Casa Verde e Amarela ele foi resumido em 3 faixas, porém, além dessas 3 faixas, a gente ainda vai ter mais 3 categorias de foco do programa. Porque imagina só, o programa Minha Casa Minha Vida, antes ele estava sempre focado na aquisição do imóvel, ok? Hoje, o programa Casa Verde e Amarela, ele já abrange mais 3 pontos específicos. O primeiro é você ter, sim, a sua casa própria através do financiamento imobiliário. Segundo, a regularização fiduciária. Esse tipo de regularização ele vai permitir, assim, uma série de pessoas, e eu vou já falar um pouco mais sobre isso, conseguirem regularizar os seus imóveis e, com isso, o imóvel escriturado tem uma valorização e também até mesmo para comercialização de imóveis usados, isso vai facilitar demais, tá? E a terceira coisa é a parte de reforma. O foco da Caixa também se abrangeu para esse setor, para essa área em específica que seria a parte de reforma, onde as pessoas que hoje têm uma casa, mas querem fazer ali meio que uma pequena reforma, querem construir um quarto, um banheiro ou algo do tipo, quer dar uma reformada ali na casa, isso também vai ser possível através desse programa, tá? Isso basicamente começou a partir de uma negociação que foi feita, tá, com a Caixa, porque é o seguinte, a Caixa ela sempre tem ali o seu valor, né, de comissão que ela recebe por cada financiamento feito. Antes, esse valor ele estava aí na casa de 1% de cada valor total financiado, tá? E essa taxa ela foi reduzida, ela foi negociada. Essa negociação ela foi feita entre a Caixa e o governo para que dessa forma, com essa taxa mais baixa, a Caixa ela pudesse oferecer dentro do programa uma taxa mais baixa, principalmente para quem mora nas regiões Norte e Nordeste, tá? Logo mais eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês, vocês vão ver as taxas exatas de quanto que vai ficar em cada local e a gente vai fazer também aqui algumas análises, tá? Mas o que acontece? Em primeiro momento, essa negociação ela foi feita e foi falado que outros bancos poderiam também trabalhar com esse tipo de financiamento, até porque uma coisa que eu acho super complicada na Caixa é o fato de só ela trabalhar com esse tipo de financiamento e por esse motivo a gente tem uma demora às vezes nos processos, por não ter gente suficiente para fazer a coisa rodar de uma forma mais rápida, tá? Então esse é um ponto negativo que eu sempre observava dentro do programa. Porém, o que aconteceu é que foi falado isso no início, mas
no final das contas eu acredito que não foi dado continuidade. Inclusive o Banco do Brasil, que era um dos bancos que antes fazia o financiamento Minha Casa Minha Vida, hoje já não é um banco que faz esse tipo de programa. Ele preferiu sair dessa linha, até porque não daria para dar continuidade nesse tipo de processo. Talvez pelo volume de pessoas, né, que antes financiavam pela Caixa, e Banco do Brasil é um volume, uma disparidade muito grande. O que acontece que basicamente nesse momento é a Caixa quem continua fazendo todos esses financiamentos. Para a Caixa foi muito bom, porque ela reduziu a taxa, mas em compensação ela conseguiu escalar, né, o número de pessoas que estavam aí fazendo financiamento. Então assim, olha só, com essa ideia do programa Casa Verde Amarela, só para você ter um número básico assim, hoje a Caixa ela tem como objetivo aí atingir mais ou menos 1.200.000 pessoas com essa nova categoria do programa Casa Verde Amarela focado em primeiro imóvel. Já na parte fiduciária, organização de documentação, legalização desses imóveis que hoje estão irregulares, a gente está falando aí de mais ou menos 2 milhões de pessoas, ou seja, é um público que antes a Caixa ela não tinha possibilidade de atender, que hoje ela tem total capacidade de fazer isso. Por esse motivo, o programa Casa Verde Amarela ele passa a ter um público muito mais abrangente, porque agora a gente não está falando só da primeira moradia, né? A gente está falando também da regularização de um imóvel, de alguém que já tem o imóvel, mas ainda não tem ali a matrícula ou o registro daquele bem que essa pessoa já tem, né? Até para facilitar aí a questão da venda, porque só para você ter uma ideia, o imóvel quando ele não tem o registro, quando ele não tem matrícula, essa questão de documentação, ele fica meio que impossibilitado de se fazer um financiamento. Por esse motivo, muitas negociações elas deixam de ser concluídas porque quem quer comprar tem o crédito, mas não tem o valor completo para pagar pelo imóvel. E quem quer vender não tem o imóvel totalmente regularizado e por esse motivo inviabiliza muita coisa. Então, hoje, se a gente for analisar o programa a grosso modo, esse programa com certeza ele vai atingir assim um número muito maior de pessoas, tá? E com o objetivo realmente focado sempre em gerar resultado na economia. Primeiro, porque ele vai atingir esse público que hoje não era muito bem atendido pela Caixa, principalmente quando se fala de documentação. Segundo, tá? Esse programa, as faixas do programa Casa Verde Amarela foram reduzidas. Mas por que essa redução aconteceu? E eu vou tentar ser o mais sincero possível aqui com você, só para você entender o que é que eu tô querendo falar, tá? Mas a faixa 1 do programa Casa Verde do Minha Casa Minha Vida, não, hoje Casa Verde Amarela, né? Essa faixa em específico, ela tinha um nível de inadimplência muito alto. Mas por que isso aconteceu? Basicamente, porque a faixa 1, ela sempre atendeu um público bem específico, né? Aquelas pessoas que realmente estão ali quase que morando em zonas de risco e essas pessoas, elas querem ali comprar o seu imóvel, mas elas estão entrando em sorteio, fazendo algumas coisas e elas pagam um valor bem pequeno, tipo 50, 100 reais por mês, um valor assim quase que irrisório. Mas ao mesmo tempo em que a faixa 1, ela estava ativa, as pessoas elas não honravam com esse compromisso. Por esse motivo, a inadimplência dessa categoria específica ela já chegou a ser mais que 40%. Então, o governo ele entendeu que essa categoria ela não poderia ser dada continuidade para que não prejudicasse as outras faixas, que também têm o seu grau de importância, assim como a faixa 1 tinha. Então, eles pausaram essa categoria para que mais na frente, quem sabe, eles possam retomar e, por enquanto, eles estão com a faixa 1, 2 e 3. E a faixa 1 seria equivalente à faixa 1,5 do antigo Minha Casa Minha Vida. A faixa 2 continua e faixa 3 também, tá? As médias de rendas aí vai ser no faixa 1 até R$2.000, você estar enquadrado aí dentro do faixa 1, claro, que vai depender também do valor do imóvel. No faixa 2 é a partir de R$2.001, R$2.000 para ficar mais exato, e aí vai até R$4.000. A partir de R$4.000 e o teto aí até R$7.000, você está enquadrado na categoria 3, tá? Sobre essas taxas, você vai ver agora, nesse momento, um valor aqui passando, essa tabelinha aí que vai passar para você, onde eu especifico para vocês quais são os valores de taxas exatos de cada uma das categorias, tá? A partir daqui, a gente já consegue observar o quanto essas taxas elas ficaram interessantes, tá? O quanto essas taxas elas se tornaram relevantes aí para a faixa 1, faixa 2 e também para a faixa 3.
Eu não vou garantir para você que a faixa 3, ela hoje é a melhor faixa que existe, né? A melhor taxa do mercado para quem está comprando aí um imóvel já com valor um pouco maior. Mas eu posso te adiantar que a faixa 3 ela ainda é competitiva sim, tá? Mas eu recomendaria você dar uma pesquisada em outros bancos, já se você tiver relacionamento com eles, até mesmo por questões de viabilidade financeira. Um pouco mais de facilidade nos valores de entrada, talvez aí um financiamento, um valor de financiamento maior, enfim. Vale a pena você pesquisar e depois eu vou gravar um vídeo sobre esse conteúdo, tá? Mas o que acontece é que essa divisão das faixas etárias, ela aconteceu com um único objetivo: manter o programa sustentável, tá? Manter o programa funcionando. É tanto, gente, que nesse período em que esse novo programa ele foi implementado, alguns processos eles continuam demorando, como conformidade, sistema, às vezes fica lento. Mas um dos detalhes que eu achei super relevante foi o fato de que até o momento não houve nenhum tipo de falha com relação à verba. Então, assim, eu não vi um momento em que a verba da Caixa ela chegou a faltar como em situações anteriores, tá? Porque o que acontece? Se eu tenho dentro de um programa uma faixa que praticamente não me dá um resultado financeiro para manter a coisa funcionando, e o faixa 2, faixa 1,5, 2 e 3, eles estão indo super bem, o que é que eu tenho que fazer? De uma forma lógica, eu tenho que tirar o que não está funcionando bem para que eu possa manter o programa funcionando super bem. E essa foi a ideia do governo. E até então tem funcionado de forma bem interessante, tá? Para você entender melhor esse programa, eu também vou te falar sobre os requisitos, tá? Porque o que acontece? Voltando a falar sobre essa parte de taxa, as taxas elas vão variar um pouquinho dependendo se você tem 3 anos de carteira assinada ou não tem 3 anos de carteira assinada. Vai mudar um pouquinho aí as taxas. Então, assim, esse é um dos requisitos que são bem importantes aí no momento em que a gente vai descobrir qual que é o valor da tua entrada, qual que é o valor da tua parcela, porque se você tem 3 anos de carteira assinada, isso já te dá ali meio que um desconto a mais nas taxas, então o valor da tua parcela já diminui um pouco, tá? E esse tempo de financiamento, de carteira assinada, na verdade, ele não precisa ser consecutivo. Então você pode trabalhar 1 ano em empresa, 2 anos em outra empresa, somou os 2, deu 3, ok, pronto, tá resolvido, tá? A segunda coisa é você ter nome limpo. Ter nome limpo é no caso de você hoje ter uma pendência, você pode negociar essa dívida. Negociando a dívida, automaticamente você tem aí 5 dias úteis, teu nome tá limpo e você já pode aí sair do SPC ou Serasa, né, e está tentando o seu financiamento, tá? E no final das contas, muita gente pensa que ter o nome sujo, ter pendência no nome é o fim de tudo, eu não posso financiar. Muito pelo contrário, existem meios para você resolver isso, basta você negociar a sua dívida, pagar a primeira, com 5 dias seu nome tá limpo e ok, tá? A partir daí, você tendo 3 anos de carteira assinada ou não, você pode financiar, vai mudar a sua taxa, tá? Tendo nome limpo, ok, você está ali disponível para fazer alguma tentativa de financiamento, e aí a gente vem com a questão da renda. Como eu falei para vocês, a renda ela vai variar um pouco dependendo do valor do imóvel e a categoria que esse imóvel também se enquadra, tá? Imóveis aí na casa dos 115, 120 mil, eles ainda se adequam dentro da categoria de faixa 1,5. Isso também te permite ter uma renda abaixo de 2 mil. Mas quem está ali na faixa 2 seria de 2 mil acima, tá? Então, a média, geralmente, dos imóveis que eu trabalho, eles estão aí na casa de 2 mil reais. Com 2 mil reais, você consegue sim financiar um imóvel, né? Tentar fazer um financiamento de um imóvel de 130, 135 mil, 140, enfim. A partir desses requisitos, você com certeza já pode fazer a sua tentativa de financiamento, tá? Então isso facilita demais, isso realmente viabiliza muita coisa e ajuda muita gente, tá? Então assim, Flávio, como é que eu faço para descobrir os valores de entrada, né? Como é que eu faço para descobrir o valor da minha parcela? Como é que eu faço para descobrir quanto que eu tenho que pagar? É exatamente isso que eu vou te ensinar agora, tá? Então nesse momento a gente vai mudar agora para minha tela, para que a gente consiga entender com precisão como é que você vai fazer isso, beleza? Tá preparado? Então vamos lá! A primeira coisa é acessar o site habitaçãocaixa.gov.br. Esse aqui é o site oficial da Caixa e com ele você vai conseguir ter um bom norte, tá? Em algumas situações ele vai ficar meio lento, vai ficar meio ruim, mas aqui eu vou tentar te explicar como é que vai funcionar. E olha só, algumas observações que eu tinha falado para vocês. A reforma, ampliação é um dos pontos do programa Casa Verde e Amarela.
A gente está falando aqui aquisição de terreno imóvel usado, que hoje é um ponto que está crescendo demais aí dentro da Caixa a nível de financiamento, e também imóveis novos. Esses são os 3 pilares aí do programa Casa Verde Amarela. Então, nesse exato momento, né, a gente vai fazer aqui baseado sempre em imóvel novo, beleza? Então vamos lá. Imóvel novo, o valor aproximado do imóvel, eu vou colocar aqui uma média de 140 mil, para você ter uma noção. E aqui a gente vai colocar o meu estado, né, que é Ceará, e com isso também a gente vai selecionar aqui a cidade. Como eu falei para vocês, às vezes acontece desse simulador ficar lento demais, tá? E aí eu vou aguardar aqui um tempinho enquanto esse negócio aqui aparece. Vamos lá, vamos esperar aqui. Beleza, então aqui a gente já colocou o estado, colocou a cidade. Lembrando que as taxas elas vão variar sempre de acordo com o estado, né? A sua região. Então, como você pode ver no vídeo completo, tá, do programa Casa Verde Amarela, essa informação sobre a parte de taxas, tá? Eu explico bem lá, mostro também as taxas de cada um. Então vamos continuar aqui. Vou colocar aqui o CPF, tá? Deixa eu colocar aqui qualquer CPF bem. Então aqui eu coloquei o CPF, coloquei o telefone, claro que eu botei aqui uma barrazinha, né, para vocês não falarem comigo aí toda hora, senão vocês vão me chamar aí no WhatsApp direto. Mas se você quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, tá? Fica mais fácil da gente conversar, às vezes via caixinha de pergunta. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta lá para as pessoas tirarem dúvidas. Então vamos aqui para renda bruta. Vamos colocar então aqui uma renda mínima de R$ 2.100, tá? Essa pessoa ela está querendo financiar um imóvel de 140 mil, sendo que ela tem aqui uma renda de 2.100. Essa pessoa ela nasceu aí no dia 20 de janeiro de 1985. Essa é uma data hipotética. É importante você colocar aqui a data de nascimento porque isso influencia. E aí, gente, a gente vai começar aqui colocando a opção de que a pessoa ela tem um dependente, ou seja, essa pessoa tem um filho menor de idade, mas ela não tem 3 anos de carteira assinada. Aí a gente vai clicar aqui na próxima etapa e vamos prosseguir aqui para a parte onde a Caixa vai me mostrar os valores iniciais, tá? Ela vai me dar as opções de tabela e a partir daí eu vou conseguir prosseguir, beleza? Como eu falei. Show de bola! Então aqui a gente tem algumas tabelas, olha só, SBPE taxa balcão, SBPE crédito imobiliário poupança, tá? Isso aqui a gente vai falar, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas o nosso foco aqui ele está no programa Casa Verde Amarela. Então clicando aqui, eu já tenho algo bem interessante, tá? E aqui, e agora a gente vai ver os valores exatos, né? Que seria aí de entrada e parcela baseado nessa renda. Já para você ter uma noção de quanto é que ficaria, tá? Então, eu vou te explicar detalhes aqui que são importantes, já para você ter uma precisão maior. Então aqui a gente começa a analisar um pouco da simulação. Vamos começar então aqui pelo ponto da taxa, tá? A taxa que ficou definida foi 5,25. E essa taxa aqui ela pode mudar dependendo se você tenha 3 anos de carteira assinada ou não, tá? Vamos analisar então aqui os valores. Ah, Flávio, mas aqui o valor de entrada de imediato eu já vi que ficou muito alto, ficou 42.356. Tem um detalhe aqui que eu vou te explicar. Essa aqui, dentro do programa Casa Verde Amarela, você tem 2 tabelas importantes, que é a saque e a tabela price. Na tabela price, que geralmente é a tabela que a maioria das pessoas fazem, a entrada aqui é menor. Sabe? Eu vou calcular aqui novamente. E vai mudar aqui o preço da entrada. De 42 mil, essa entrada ela vai cair drasticamente. Às vezes ela cai até mais que a metade do valor, tá? Então, esse aqui é um ponto bem importante. Muita gente às vezes tem essa dúvida, acha que o valor vai ficar muito alto, mas na verdade é porque eles selecionaram aqui a tabela diferente, tá? Isso aqui logo no início eu errava muito, então eu não sabia como é que fazia. Mas eu aprendi, né? E aí eu consegui hoje orientar e vou passar para vocês essa dica, beleza? Beleza, então aqui a gente está na parte onde a simulação ela já mudou completamente e aqui você já pode ver que os valores eles mudaram drasticamente. Olha só, a entrada de 42 caiu para 18, então isso já torna muito possível a possibilidade aí para várias pessoas conseguirem comprar o seu imóvel. Aí a parcela ela ficou aqui na casa dos R$618, tá? E as taxas continuam aqui, ó, entre essa média de 5,25 ao ano, né? Que também são valores excelentes.
E agora a gente vai voltar para mudar essa opção para uma pessoa que trabalha de carteira assinada há 3 anos, tá? Só para você ver aqui uma pequena diferença, mas nas taxas isso vai influenciar, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui no simulador só para mudar essa opção. Aqui a gente segue, mesma coisa, mais de 3 anos de carteira assinada. Como vocês viram, a prestação lá ela ficou aí na casa dos 614, se não me falha a memória. Beleza, sendo aqui, nessa etapa a gente já marcou a opção como tendo mais de 3 anos. Você pode ver que até na tabela saque, a entrada que era 42, já caiu para 37.318. Isso é um ponto muito positivo. Agora vamos para nossa amiga tabela Price, né? Então, aqui você vai conseguir ter uma noção muito boa sobre os valores, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no simulador. Às vezes, como eu falei, demora. Enquanto isso, aproveita, se inscreve aí no canal, tá? Ativa as notificações para você ficar atento a tudo. E olha só, a entrada, que antes era 18, ela caiu ainda mais, ela foi para 13.758. E olha a diferença que faz quando você tem a sua carteira assinada aí por mais de 3 anos. E o melhor, tá? Olha só, o que estava antes em 5.25, na casa aí dos mais ou menos isso, aqui você já tem uma mudança bem drástica, ela já caiu para 475. A parcela que era 618, ela caiu para 610, então R$8 a menos em cada prestação. A gente está falando aqui de mais ou menos R$2.800 a menos, tá? Na prestação, fora a entrada que já deu uma diminuída. Então assim, eu tô te dando aqui 2 possibilidades para você ter uma ideia, né? Para você ter uma noção do que poderia ser, de como poderia ficar o seu financiamento. Então nessa possibilidade, se você tem 3 anos de carteira assinada, as coisas elas ficam bem melhores, tá? Hoje você pode juntar renda com outra pessoa, se você ganha um salário mínimo não tem problema. Então a partir daqui você consegue ter uma noção muito mais precisa sobre o seu financiamento. Se você gostou desse vídeo, você vai deixar seu comentário aqui embaixo. Se você gostou também dessa simulação, Flávio, achei interessante, eu acho que nesse formato aqui para mim seria muito legal. Então agora você pode sim verificar essas possibilidades, né? Você pode ver como isso poderia ser interessante para você, se essa é a sua realidade ou não. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Esse é o novo programa Casa Verde e Amarela. Eu espero muito que você tenha a oportunidade de ter a sua casa própria através desse programa, tá bom? Então, se precisar, conte comigo. Estou aqui para a gente fazer as coisas se tornarem realidade. Até mais!